Alô, pessoal. Como prometido, nesse capítulo de histórias do Grupo 6, hoje nós vamos tratar de um assunto que eu dei o nome de leite derramado. Vou contextualizar rapidamente. Eu era um atleta lá do Colégio Marista, muita saúde, preparo físico lá em cima, tanto é que eu fiz parte da seleção do internato de futebol de salão e também eu fazia parte da seleção do colégio, futebol de salão. A seleção do colégio titular era o Márcio Pinto, como volante, o seu irmão Nenói Pinto, atacante, era o cara que tinha o chute mais poderoso aqui de Alagoas. Os goleiros que nem se preparavam para dar aquele bico dele, todo mundo abria, com medo de se machucar. Pelo lado esquerdo nós tínhamos o zagueiro Dalmo Santana, muito bom jogador. E na frente, um cara também diferenciado. O Robinho é um engenheiro hoje, já há muitos anos, né? E é um cara assim, é muito conhecido no meio artístico aqui de Alagoas, porque ele sabe todas as letras da música popular brasileira. De todas as décadas, é um cara assim de uma memória privilegiada. Então, vou contar a história agora de duas passagens que vocês vão saber por causa do tema do leite derramado. Então, como tinha no internato muito penedense, e tinha um time em Penedo que se destacava na área de futebol salão, que eram os Brotinhos. E a seleção do colégio foi fazer um jogo com os Brotinhos no nosso ginásio aqui do Colégio Marista. E o Dalmo, que era titular, mas ele tinha problemas sérios de menisco, né, no joelho e tal. E o Biratã Jatobá, que é um grande médico, todo mundo conhece, o Biratã está muito bem de saúde e tal, uma pessoa incrível. E o Biratã Jatobá chegou para mim e disse: Danúbio, você vai substituir o Dalmo pelo lado esquerdo. E eu, positivo, vamos lá. Só que, meu amigo, a minha perna esquerda, para subir e descer de ônibus, é com dificuldade, viu? A minha perna direita é excelente, mas a esquerda, para chutar a bola, estava difícil. Bom, preparo físico muito bom, fui para lá. E o time do Brotinho começou a tocar a bola, um futebol envolvente. De repente, o melhor atacante deles veio em minha direção, armou o chute. Rapaz, quando esse cara armou o chute, eu dei um trancão nele, que ele passou por cima de mim e caiu todo estatelado do outro lado. Nome do atacante: Sérgio Macarrão. Sérgio, se você ainda estiver entre nós, eu quero pedir desculpa, depois de quase 60 anos, pelo aquele trancão horrível que eu dei em você, mas foi pela minha incompetência com a perna esquerda, eu tive que usar da força. Esse jogo nós ganhamos e o Colégio Marista também agendou um jogo que a gente ia fazer com o melhor time de futebol salão de Alagoas. Era muito respeitado aqui o Flamengo. O Flamengo tinha o jogador de futebol salão, que foi em toda a história, eu creio que foi o jogador assim mais reconhecido, né? O nome dele, Veiga. O Veiga, natural lá de Paulo Jacinto, era o principal atacante assim do Flamengo. Mas tinha um cara que jogava pela esquerda, que ele foi profissional do CRB e também fazia parte do Flamengo. Eu, lá no colégio, não conhecia se o cara jogava, se não jogava. Eu queria estar jogando, né? Resultado: esse jogo contra o Flamengo, o Márcio Pinto teve uma hora lá que o Márcio era um jogador excelente, um cara magro, alto, esbelto assim, mas o volante naquela época no futebol de salão era muito exigido, né? Você subia muito para atacar, tinha que vir rapidamente para defender. E teve uma hora que o nosso técnico, o Biratã Jatobá, tirou um pouco do jogo o Márcio e me chamou: Danúbio,
vá na sua aí, cara. Bicho, aquela saúde que eu tinha, eu fui. Com poucos minutos, o Robinho do lado contrário foi tirar um lateral e arremessou a bola cruzando o campo. Do jeito que eu vim assim na entrada da área, bati de primeira, a bola foi na gaveta, 1-0 para o Colégio Marista. Aí eu me empolguei, né? Cara novo. Meu amigo, o Flamengo começou a fazer o seu jogo e a gente procurava a bola, ficou difícil de achar, aquele negócio todo. De repente veio o cara da esquerda e ameaçou dar um chute, sabe? Para o nosso gol. Aí eu dei um trancão tão grande nele, que eu joguei ele por cima do alambrado do ginásio lá do Marista. Imediatamente, o Biratã levantou a mão, pediu tempo, eu levei um cartão amarelo, e o Biratã disse: Danúbio, fique no banco, que o Márcio vai voltar a jogar. Aí eu digo: meu Deus, não entendi, né? Depois, como é que eu estou jogando bem? Fiz um gol, e o treinador me tirou, tá? Fiquei ali triste, né? Mas tudo bem. Sei que a seleção do Colégio Marista terminou ganhando de 3-2 esse jogo. Quando foi lá no banho, né, do nosso vestiário do Marista, que era retado, os chuveirões, água fria, né? Mas tinha um lanche muito bom, que era o cabeleiro, era o cara lá da lanchonete do colégio. E ele ficava até tarde, quando tinha jogo, e fazia esse sanduíche pra gente, era uma beleza. Só que o Biratã Jatobá, ele coincidentemente é delmirense. Ele trabalhava no Correio à noite e fazia medicina e já fazia parte do corpo técnico lá do CRB, né? Tinha um médico do CRB e ele já era estagiário nessa área tal, de atleta, esse negócio todo. Ele sabia tratar desses assuntos. Aí, resultado, eu digo: Biratã, como foi aquela substituição? Eu não entendi. Aí ele chegou assim, botou a mão no meu ombro e disse: Danúbio, aquele cara que você jogou por cima do alambrado, aquele cara foi profissional do CRB, nome conhecido não só em Alagoas, mas no Nordeste todinho, como Ademir Canela de Cano. Se ele lhe pegasse, na próxima jogada ele ia quebrar seu joelho, ia romper ligamento, tudo. E esse cara está lembrado do jogo, na inauguração do estádio Rei Pelé, lá em 1970, começou isso, no final de outubro, né, foi a inauguração do Trapichão. O primeiro jogo aqui foi com o Santos, Pelé veio, inclusive, e tal. Depois de uma série de torneios, e numa dessa, veio o Grêmio. Naquele ano, 1970, o Brasil foi campeão do mundo lá no México. E o Everaldo foi titular, rapaz, da seleção brasileira. Na seleção, eles cara jogava tanto que ele jogava mais duas, né? Na seleção brasileira, ele atuou na lateral esquerda. E quando o Grêmio de Porto Alegre veio jogar contra o CRB aqui, ele jogou pela lateral direita. E nisso o Everaldo era um cara técnico e bem forte. Ele vinha desenvolvendo uma jogada pelo lado direito. O lateral esquerdo do CRB era o tal desse mesmo Ademir Canela de Cano. O Ademir violento. Deu uma porrada no Everaldo. O Everaldo saiu, cai, não cai, para o lado assim do fosso. O Ademir atrás dele ainda chutando, terminou o Everaldo caindo no fosso do Trapichão. Veja que cara violento. Então foi esse cara que eu consegui dar um trancão nele e joguei fora de campo. Estou aqui ainda com meus meniscos e joelhos tudo preservado, graças a esse amigo meu do peito chamado Dr. Ubiratã Jatobá. Um detalhe, fiquei muito grato e se pude fazer alguma coisa pelo Biratã, até inconscientemente, né? É que eu fui morar, quando terminou o internato, o papai alugou uma casa lá na mesma rua que morava o Robinho, esse tal do cantor que era o nosso principal atacante. E tinha uma casa lá onde, inclusive, tinha um pastor, que era o pai do Itamar Rego Barros. Anos depois, foi meu grande parceiro na CEAL. E vizinho à casa do pastor, tinha uma casa lá da família da Nádia.
E o Robinho era muito alegre, brincalhão, eu também um pouco. E a gente sabia que o Biratã estava paquerando com a Nádia. Então nós fizemos o máximo, até que o Biratã realmente, ele era muito acanhado, a pessoa extremamente ética. Acho que ele tinha receio assim de não dar certo, né? Levar um fora. Mas ele namorou com a Nádia, casaram, vive um casamento lindo, maravilhoso. Então deixo aqui um abraço para você, o Biratã, com a sua esposa Nádia. Bom, vamos ao fato. Por que o leite derramado? Então vocês já viram que o meu histórico é um histórico de atleta, tá? E eu praticava muito esporte, inclusive quando tocava no grupo 6, nem fumava nem bebia. Então quando eu ia tocar, eu levava uma garrafa térmica cheia de leite e botava ali num cantinho, começava a tocar, eu levava um copinho plástico de vez em quando, botava um pouco e ficava tomando leite e tal, me preservando, né? Rapaz, lá para as tantas, eu vi quando o João Lira, com aquela cara dele, tem uns olhos enormes assim, né? Aqueles olhos abutecados olhando para mim, um misto de espanto, mas lá dentro, um misto assim de sarcasmo, que eles eram muito danados, aprontavam muito. E o João começou, Duba, me chamar, né? Rapaz, quando eu olhei, já vinha aquela carreira, aquele fio, assim, tudo molhado de leite, indo para o meio do salão, né? Aí eles começaram tudo a rir e tal, e eu, mordido, eu digo, rapaz, quem foi que quebrou essa garrafa e tal? Aí comecei a chamar o mestre Arnaldo. Aí o Arnaldo veio com um pano lá, começou a limpar, tudo bem e tal. Nunca esses amigos meus revelaram quem foi que quebrou aquela garrafa térmica. E a conclusão que eu cheguei foi o seguinte: ninguém quebrou. Eles só viram aquela situação estranha e começaram a rir. O que deve ter acontecido é que o leite já estava quente, né? O leite quentinho, eu botei na garrafa. Só que essa garrafa ficou ao lado do subwoofer do contrabaixo do João Nobre. Então, são notas muito graves. Aquilo gera ondas, né, sonoras, que são ondas graves, né? Aquelas senoides. Aqui dali gera muita vibração. Eu tenho a impressão que as moléculas de água e as moléculas do próprio leite, elas começaram a se acelerar ali e terminou aumentando a pressão da garrafa e explodiu. Foi isso que aconteceu. Então, esse capítulo do leite derramado foi exatamente um fato real. A gente estava tocando no salão lá do Yacht Clube Paisara. Bom, gente, como eu disse, essa terceira geração do Grupo 6, como vocês estão vendo aqui nessa foto aqui atrás, foi exatamente essa aqui. Do grupo antigo, tem aqui o Wilson, está agachado aqui, e Danúbio Lacerda, eu, o Beto Batera, esse foi convidado, Antônio Carmo de Oliveira, aquele de óculos de vermelho ali é o Neto Maceió, e o outro é o Zé Barros. Então esse pessoal fez parte da última formação do Grupo 6. A gente voltou no final dos anos 90, e aí já com muita experiência nesse negócio de tocar, né? Nós não firmamos contrato com ninguém. A gente, através do estrategista do João Nobre, a gente fez o seguinte: a gente contratava para a nossa festa o salão de festa ou o clube, o espaço da festa, né? Buffet, pessoal para fazer a segurança, som, palco, iluminação, garçons, tudo isso nós fazíamos um evento promovido pelo próprio Grupo 6, tá? E assim fizemos vários. E esse time maravilhoso fez parte conosco. Eu vou detalhar agora, que eu não detalhei, né, nessas histórias todas. Tem aqui Neto Maceió. Neto Maceió, ele um crooner, canta muito bem, sempre cantou muito bem. E quando o Wilson estava se apresentando,
Ele também fazia back vocal para o Wilson. O Neto tem uma voz privilegiada, ele alcança notas muito profundas, aquelas notas graves, e notas também muito altas. Trabalha também muito, com muita facilidade em falsetes. Então, quando ele está trabalhando em falsetes, como back vocal, parece até uma voz feminina, né? O Neto, ele é um cantor de alto gabarito. Cantou no grupo do Djavan, depois ele fez aquelas boates que tinha aqui aquele happy hour que tinha aqui do Sesc, dia de sexta-feira ali no Poço. Ele participou de um grupo maravilhoso, com grandes músicos como Everaldo Borges, Edson Ferro, o Petrúcio, contrabaixista lá de Paulo Jacinto, filho do seu Panta, o Theo na bateria, enfim. Então o Neto é ainda esse cantor maravilhoso que está aqui nessa foto com a gente. O outro convidado foi o Beto Batera. Meu amigo, ele está aí de suspensório. Beto Batera, a antítese do irmão dele, do Carlos Bala. Beto Batera, o cara superdotado, o cara inteligentíssimo. É um músico assim, genial. Mas diferentemente do irmão dele, o Beto, quando a gente ia tocar, a gente já tinha uma estratégia. Era o seguinte, o Beto podia chegar atrasado. Ou podia até não ir. Tinha isso também, né? Mas a gente já conhecendo o Beto, a gente contratava o som do Humberto Guimarães, que também é baterista. Aí, se o Beto não chegasse, a gente sempre começava as nossas festas na hora. Se o Beto não tivesse chegado ainda, o Beto começava na bateria. Essa foi a estratégia. Agora o Beto, ele tinha umas coisas assim, de gênio, né? A bateria dele, ele tirava um som assim, que ninguém consegue fazer aquilo, ela estando microfonada ou não. A bateria fica muito som legal quando ela está com os microfones, com as frequências e os volumes certos para cada parte daquela da bateria, né? Os tantões, o cimbal, o bumbo, os tambores, o prato de ataque, prato de condução, tudo isso tem que ter uma calibragem daqueles, especificamente de cada microfone. O Beto era transparente, tanto fazia ter microfonação como não. Era um som assim, a batida do Beto é um negócio extraordinário, é fenomenal. E como o Beto tinha uma história bonita, aqui na época daquela época, né, da Jovem Guarda e tal, e ele fez parte do conjunto com o Djavan, ele marcou muito, chamava muita atenção o Beto, pela a sua liberdade, a sua forma de enxergar o mundo. Então ele já tinha naquela época ele tinha uma moto Harley Davidson, ele pegava a Gracinha, né, a namorada dele, linda Gracinha, novinha, colocava na garupa e rodava Maceió todinho. Quando via aquele ronco mesmo de uma moto possante, era o Beto Batera. E um desses shows que nós promovemos, creio que foi lá no Ararazu, nós fizemos uma rampa que a moto dele podia até subir no palco. Então, na hora que a gente foi começar o show, o apresentador começou a chamar um a um, né? E o último foi o Beto Batera. Rapaz, ele deu uma acelerada, um ronco daquela moto, e ele subiu lá a rampa do palco. Quando estacionou, o público foi ao delírio. E nós entramos com aquela música do Eduardo Araújo. Meu carro é vermelho. Então, momentos assim, muito bonitos com o Beto. Eu costumo dizer, e os músicos também, que o Beto ele não falava um idioma, assim, nem inglês, nem português, espanhol, nada. A linguagem do Beto era a música. A forma dele falar estava por todos os poros do Beto Batera, música. Então teve algumas passagens assim. Uma vez eu estava conversando com o Beto lá no meu estúdio, no Dan Blue Studio, e eu digo, Beto, eu soube que você vai viajar, qual é o dia, assim, assim. Aí ele disse, eu digo, você vai, qual é o meio de transporte? Você vai de quê? Aí ele abriu os braços assim, eu vou de asadura, cara, asadura, avião. Então esse era o nosso Beto Batera. Outro cara que
que tocou com a gente nessa época, da terceira formação do Grupo 6, o Zé Barros. Rapaz, o Zé Barros tocou com a gente também agora, no dia 16, aqui na reinauguração do Yacht Clube Paz do Sara. É um guitarrista fenomenal. Esse cara tem uma história linda de música e a família dele também só tem fera. Por exemplo, o contrabaixista do Djavan era o irmão dele mais velho, o Fleury. O Fleury é um cara genial e eu vou aqui contar 2 fatos assim do Fleury. O Fleury era tão criativo quanto o Ivan Moura Cardoso. Então, naquela época, a gente tinha, como eu disse já em capítulos anteriores, uma certa dificuldade de adquirir equipamentos de som de altíssima qualidade, de importar equipamentos, tinha uma dificuldade muito grande. E o Fleury, ele também entendia um pouco de eletrônica, né? Então, no LSD, ele pegou um gravador daquele de rolo Akai, e ele fez o seguinte, colocava aquele rolo em movimento, o rolo, ele gravava no cabeçote que ele encontrava primeiro, e na sequência ele reproduzia o que ele tinha gravado. Então dava um diferencial aí de tempo, né? E ficava, rapaz, uma câmara de eco belíssima. Então o Fleury tinha essa capacidade assim, criativa, imaginativa. Mas vamos falar, o Fleury, que foi funcionário muitos anos da Casal. Aí, um dia, eu também, como eu tinha muitos anos depois, 20 anos, 30 anos depois, eu tinha também um gravador Akai de rolo, de 4 cabeças, né? E ele estava com problema, estava variando assim, o áudio e tal. Eu digo, meu Deus, para mandar para São Paulo, eu tenho que pesquisar, saber para onde eu vou mandar. Esse negócio pesa muito. Aí eu me lembrei do Fleury, né? Aí saí perguntando tal, descobri que o Fleury era da área de manutenção da Casal e que ele ficava num prédio ali no Farol. Aí eu fui lá, peguei meu carro, fui lá, me informei e tal. Aí apareceu lá um cara e disse, rapaz, o seu Fleury, o trabalho dele é naquele galpão ali. Rapaz, quando eu olhei, o galpão todo fechado, umas portas enormes assim, quase 3 metros de altura. Eu digo, meu Deus, como é que eu vou falar com o Fleury aqui? Empurrei assim, tudo fechado. Quando eu bati bem forte. Aí de repente eu vi o barulho do ferrolho. Plá! Abriu, né? Eu empurrei a porta. Rapaz, o Fleury estava a uns 30 metros lá, só a cabecinha dele, ele sentado lá num banco. Aí consertando, fazendo, acho que enrolamento daquelas bombas da Casal, eu estava lá trabalhando. Aí eu fui lá falar com ele, brincamos muito. Aí era o verdadeiro tio Patinhas, assim. Então ele era muito inventivo. Veja, em vez dele sair de lá para percorrer 30 metros para abrir a porta, ele pegou um fio de nylon, né? Amarrou lá, fez uma roldanazinha, amarrou no ferrolho, lá ele sentado mesmo, lá ele puxava e abria. Bom, esse irmão mais velho do Zé Barros, já a irmã dele, também uma pessoa extraordinária. Em Alagoas, todos nós conhecemos a Leureni Barbosa, irmã do Zé Barros. Então a Leureni tem também assim fatos importantes na minha vida e tem fatos pitorescos. Fato importante na minha vida. A Leureni, ela foi cantar por espontânea vontade, foi lá me prestigiar quando eu completei 50 anos. Foi naquela casa de festa Regente, né? A Leo foi para lá e fez uma homenagem belíssima para mim e para a minha família. Depois, com o grupo Chorio Novo, ela participou como nossa convidada de vários shows, no Teatro Deodoro, no Teatro de Arena, no Teatro Jofre Soares, em casas de show aqui de Maceió. Então a Leureni é uma pessoa muito densa. E quando nessa volta desse mesmo grupo aqui, a gente fez um evento lá no Jaraguá Tênis Clube, ela estava presente e foi uma coincidência muito grande que ela estava junto da Cláudia Maria. Cláudia Maria está entre nós ainda bem, e a Cláudia Maria foi uma das maiores cantoras do rádio, era do CAST aqui, da Rádio Difusora de Alagoas.
Eu convidei e ambas subiram, foram lá ao palco, cada uma cantou uma música, deixou todo mundo encantado, né? Então, Leu, beijo para você, beijo para o Fleury, e o Zé Barros, esse cara genial. Zé Barros, continue assim, você sempre está se exercitando. Eu acho que vem muitas novidades aí pela frente, viu? Um abraço para você. Agora vocês acham um pouco dessas pessoas geniais. E o nosso tecladista, ele está aqui também. É esse que está lá atrás, agachado, junto do neto, do camisa vermelha, de óculos. O nome desse cidadão chama-se Antônio Carmo de Oliveira. Esse rapaz saiu de Alagoas, foi para a Universidade Federal de Pernambuco, com destaque, passou no vestibular e ficou cursando engenharia civil. Meses antes da formatura, ele começou a fazer uma avaliação da vida dele e saber se valia a pena ele concluir aquele curso de engenharia civil. Ele achava que, começou a achar de repente, né, que não era o perfil dele. Então, ele resolveu fazer violão clássico, deixou o curso de engenharia, no dia da formatura não foi lá e entrou na Universidade Federal de Pernambuco, ficou lá cursando violão clássico, com várias participações em concursos importantes, lá em Curitiba, em São Paulo, como violonista clássico. Quando ele estava para receber o diploma, ele disse: rapaz, eu acho que não é isso não que eu quero. Aí foi fazer piano, certo? Foi fazer piano, aí ele se encontrou mais, e depois de morar muitos anos no Recife, lá ele fez parte, rapaz, de um grupo assim de músicos extraordinários. Ele tinha um quinteto de jazz, com o maestro Edson Rodrigues. Edson Rodrigues deve estar muito idoso, mas é um ícone assim da história da música de Pernambuco, principalmente na área do frevo, né? Fazia parte dessa banda também outro maestro, o nome dele é Adelson. O Adelson é maestro lá na cidade de Gravatá e é o baterista da maior orquestra de frevo do mundo, da orquestra Spock Frevo Orquestra, do maestro Spock. E depois vinha aqui 3 alagoanos, o próprio Antônio do Carmo, o João Lira e o Tony Fuscão. Então esse quinteto aí no Recife marcou época. O Antônio do Carmo, depois desse giro todinho, ele era sobrinho do maestro brasileiro que foi morar em Los Angeles, né, há muitos anos atrás, o maestro Moacir Santos. O maestro Moacir Santos levou Tonho lá para os Estados Unidos, fez tudo para ele ficar lá como músico, como uma pessoa muito capacitada. Ele passou a temporada lá nos Estados Unidos e voltou para o Brasil, chegou em Maceió, abriu a sua escola de música e, para minha sorte, o meu filho primogênito, o Danilo, nasceu em 79. E eu já conhecia toda essa história do Tonho e iniciei o meu filho na música, exatamente na escola do Antônio Carmo. O Danilo estudou alguns anos, depois, né, teve que seguir a vida dele no colégio, depois foi fazer a universidade e tal. E ano passando, né, o Danilo é um procurador federal, um cara estudiosíssimo, morou 2 anos em Brasília, depois pediu transferência para cá. Aqui assumiu como o procurador-chefe, isto é, o procurador dos procuradores aqui em Alagoas. Quando terminou a gestão dele, foi em torno de 3 a 4 anos. Então ele entregou o cargo e continua como procurador, tá? Então o Danilo já tem mais de 40 anos, hoje 44 anos, já estabilizado na sua vida. Foi o que aconteceu. Danilo voltou a estudar com Antônio do Carmo, já tem 2 anos. Ele, 1 ou 2 vezes, ele vai para a casa do Antônio do Carmo para estudar. E tem mais, gente. O Antônio do Carmo é um ser humano tão incrível. Se você
não fala nada de música, ficar conversando aquela 1 ou 2 horas com o Antônio do Carmo, você sai maior, você sai feliz, você sai denso, você é um cara assim, de uma beleza como ser humano, uma coisa incrível. E um dia, só para vocês saberem quem é a figura, um dia eu estava lá no shopping, esse shopping mais antigo aqui do Maceió, e lá vem o Antônio do Carmo cheio com as pastas assim, com os 2 braços cheios de pastas, os cadernos densos assim. Eu digo, eita, ali deve ter muito arranjo musical, muita coisa, né? Aí eu bati no ombro do Tonho, Tonho, vamos ver essas partituras aí, rapaz, o que é que tem aí? Aí ele botou as pastas assim em cima de uma mesa daquela. Quando ele abriu, sabe o que é que era, meu amigo? Livros de física avançada. Então o Tonho, ele me disse, Danúbio, para eu relaxar muitas vezes a minha cabeça, eu fico estudando, rememorando aqui a física. Então, conclusão que eu tirei e creio que vale a pena dizer para vocês. Se Isaac Newton e Albert Einstein tivesse opção de sair um pouquinho do céu onde eles estão e dar um passeio aqui na Terra, eu tenho certeza que ele ia marcar um encontro com Antônio Carmo de Oliveira, que é um cara, uma pessoa humana maravilhosa, uma pessoa competentíssimas em todas as áreas, seja da física, da música, e a música tem muito a ver com física, com matemática, né? Então é um cara assim maravilhoso. E o meu filho também, junto com o meu genro, eles se organizaram com os amigos que tocam, gostam de tocar, e fizeram um grupo musical. Em vez de quando eu coloco aqui no meu canal um grupo chamado Só Mais Uma. Então eles fizeram esse grupo para sair com as esposas, finais de semana. Eles não tocam profissionalmente, eles vão para casa de um, para casa de outro, aniversário de um, de outro, e reúnem o grupo, né? E ali eles passam a tarde ou a manhã, uma noite ali, tocando, brincando, comendo com os filhos, enfim. Foi o que eu fiz a minha vida toda. Isso daí foi mais do lado quando eu comecei na CEAL, quando surgiu o Chiquitim. Então, gente, eu termino hoje essa história do leite derramado, citando essas pessoas maravilhosas, né? Que se juntaram a nós no final dos anos 90, vou repetir aqui, Neto Maceió, Beto Batera, Zé Barros e Antônio Carmo de Oliveira. Um abraço a todos e até a próxima sessão.